Voltamos e nesse vídeo nós iremos trabalhar mais 4 regras importantes dentro dessas regras gerais que todo estudioso da Bíblia precisa considerar, né? E aí nós vamos para a regra 6. Essa regra diz o seguinte: o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento, ok? Então, não que a Bíblia não traga informações relevantes, que ela não traga assim instrução, que ela não traga conhecimento, ela traz tudo isso, mas não foi esse o objetivo central dela. Mas o foco do ensino bíblico é mudar nossas vidas. A ideia é a mudança de vida e não apenas aumentar nossos conhecimentos, mas mudar, trazer transformação. É esse o propósito da Bíblia. Então, o propósito da Bíblia é mudar vidas. E isso é importante. O foco, quando você está estudando, você vê o impacto que ela produz na sua mente. Parece que algo vivo começa exatamente a mexer no cérebro, na mente, no intelecto. E isso é muito poderoso, porque ela tem o poder de mexer com a gente, de trazer reflexões profundas sobre o nosso ser. E esse ser, a nossa ontologia, passa a ter uma mudança essencial. A nossa essência é despertada pela palavra, pelo poder. Que essência? A essência divina, a essência do bem, a essência do belo, a essência de Deus que está em nós. Então, o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento. Primeiro, mudança. Segundo, conhecimento. Isso é muito importante. Mudar através de conhecimento, né? Mas o conhecimento não é tudo. Muita gente conhece muito e não tem uma vida mudada nem transformada. Regra 7. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Observações nessa regra. Ignorância bíblica na atualidade, apesar das abundantes traduções. A gente tem visto que hoje tem Bíblia de todos os estilos, não é? Nós temos Bíblia na linguagem de hoje, que facilita a leitura, não é? Ela é parafraseada, ela não é como as outras Bíblias que você até tem uma certa dificuldade de entender gramaticalmente, mas você tem Bíblia da mulher, Bíblia para jovens, Bíblia para adolescentes, Bíblia de todas as qualidades e para todos os gostos, até de todas as cores. No entanto, nós estamos enfrentando esse problema de ignorância, de falta de conhecimento da palavra, né? Apesar das diversas traduções. Confiar nas interpretações dos outros, esse é um problema, né? Primeiro problema, falta de interesse de conhecer a Bíblia. Segunda observação, é simplesmente ou apenas confiar no que o outro vai dizer, no que o outro vai ensinar. Não ter o estímulo para exatamente confiar na sua compreensão, para estudar profundamente. Não quer se debruçar na palavra para estudar, apenas quer ouvir quem estudou ou quem está labutando na profundidade da compreensão da palavra, né? Então, é outro problema. Você precisa ter a sua própria compreensão da palavra, não depender dos outros, não é? E terceiro, ter suas próprias convicções fortes e firmadas. Se você exercer por si mesmo, junto com a oração e a iluminação do Espírito Santo, você vai ter e desenvolver convicções fortes e firmadas, não é? E isso é muito importante. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Isso é uma das regras
que os reformadores defenderam, né? Inclusive Lutero, que todo cristão deveria ler a palavra, porque a palavra estava sobre a tutela da igreja, só a igreja podia interpretar e dizer o que era verdadeiro, segundo a conjectura dela. Mas os reformadores vieram trazer a palavra para todos nós, para de modo particular, cada cristão ter a capacidade de ler e entender e interpretar a palavra. Regra 8. A história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação da Escritura, né? Como falamos no início, a Igreja Católica, ela considera muito a visão da tradição, ou seja, os intérpretes, os pais da igreja, os papas, né, através de suas encíclicas papais, né, todos esses documentos que os antigos escreveram. Então essa tradição para eles é a coisa mais importante e está acima das escrituras. Mas a regra 8 ensina para a gente de que a história da igreja é importante, mas não é decisiva na interpretação das escrituras. Qual o lugar da história da igreja? A igreja não determina o que a Bíblia ensina. A Bíblia determina o que a igreja deve ensinar. Então isso é mais poderoso. Então é a palavra que ensina e que dirige a igreja, orienta ela. Não a igreja que vai orientar a palavra. Então a autoridade interpretativa da igreja depende de sua harmonia com os dados bíblicos. Ou seja, a autoridade da igreja, ela só pode dizer que ela é biblicista, que ela é cristã, se ela segue o que as escrituras está defendendo ou propondo. Isso é importante. Então a autoridade interpretativa da igreja é a própria palavra. Se ela interpreta em sintonia, em harmonia com a palavra, então isso traz para ela autoridade. Se ela não tem harmonia com a palavra, ela perde essa autoridade, ela perde esse poder. Então, a tradição serve para equilibrar, por aferição, nosso estudo e interpretação pessoal. Ou seja, meu esforço hermenêutico, eu posso até comparar com os esforços hermenêuticos do passado, ou da igreja primitiva, dos pais da igreja, né, até o quarto, quinto século, mas apenas para aferir se o que eu estou pensando está em linha com eles, né? Mas não quer dizer que a palavra deles seja a última palavra, nem também a minha, né? Que a prova está aí no fato de existirem tantas denominações, né, no nosso país e no mundo, porque a questão é resultado da hermenêutica. Regra 9, para a gente concluir essa aula, né, esse vídeo, e na sequência a gente retorna com outras regras. A gente está na regra 9. As promessas de Deus na Bíblia toda estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Isso é poderoso. Ou seja, nós podemos nos apossar das promessas de Deus que estão contidas nas Escrituras e através do Espírito Santo que nos proporciona isso. As promessas de Deus são para nos ajudar a servi-lo e não para fazê-lo servir a nós, né? Ele não é nosso servo, nós que estamos aqui para servi-lo, né? Para sermos canais poderosos, né? E é exatamente isso, é um meio que Deus revela a sua vontade aos homens. Então as promessas é um meio da revelação de Deus. Deus revela a sua vontade aos homens através das suas promessas. Então há na Bíblia dois tipos de promessas, gerais e particulares, né? Gerais são promessas que foram feitas para todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Principalmente, por exemplo, a promessa da salvação. Ela é abrangente, ela é para todo mundo que tem fé em Deus.
mas as particulares elas foram específicas para determinadas pessoas. E é exatamente aí que a gente precisa entender que elas foram temporais. E a outras gerais a gente chama de promessas atemporais. As atemporais, elas perpassam o tempo. Onde existir um crente, essas promessas também é destinada a ele. Mas as particulares não, ela foi destinada a pessoas ou grupos do passado apenas, ok? E aqui a gente finaliza e vamos para a próxima aula a seguir. Nos vemos.